Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Chegando aqui com mais uma convidada especial, a Luciana Oliveira estará com a gente. Gi, aguardando você para a nossa entrega, a primeira live do mês de dezembro. E nós preparamos um tema, uma temática muito forte para nós partilharmos aqui com vocês. Protagonismo feminino e o resgate pela terapia. Como que é feito isso? Nós vamos falar um pouquinho sobre como nós ajudamos as mulheres a se resgatarem da sua verdadeira essência. Deixa eu ver quem tá por aqui. A Gi. Aqui. Oi, Lu, vejo você. Bora ver quem vai. Opa, cheguei! Opa! Bom dia! Eu vi que a Lu também tá aí, eu não sei se ela já mandou solicitação. Bom dia, minha amiga! Vamos liberar a Lu para aceitar. Vamos torcer para que ela entre, né, amiga, de primeira aqui. Bora ver. Que dê certo, né? Porque esse Instagram é uma benção. Sim. Já te aceitei, Lu. Veja se tá processando aí para você. Ah, entrou! Deu certo! Uhul! Que maravilha! Bem-vinda! Bom dia, meninas maravilhosas! Bom dia! Bem-vinda aqui nessa casa. Obrigada pelo convite. Estou muito, muito feliz mesmo por estar aqui com vocês. Maravilha, alegria nossa. Opa, nossa! Conte aí, Gi, que número de live é essa, minha amiga? Lu, completando um ano esse mês. 50ª! Parabéns! Vocês são corajosas, eu admiro muito vocês. 50ª live juntas! Amiga, você sem tá contar aquelas que nós não contamos, né? Não conseguimos, que não ligamos para contar, né? Lu, sem você já contar aquelas que nós não contamos. Aniversário, a gente está fazendo festividades esse mês, com as aniversariando e trazendo convidadas para nossa festa, que é disso que a gente gosta, né, Cia? Um ano de live, animação. Né? Um ano inteirinho de live, todas as quintas. Não é? Todas as quintas? Todas, inclusive os feriados que caíram nas quintas-feiras esse ano, nós estávamos aqui, firme e forte. Deixa eu te chamar as preciosas do grupo. Temos que comemorar. Sim, amiga, envia para elas que nós estamos por aqui. Enquanto a gente aguarda aqui as nossas queridinhas. Lu, envia os convitinhos aí para suas amigas, para suas pacientes. Comunica para ela que nós já estamos aqui. Vamos aguardando as nossas preciosas para a gente já entrar no nosso tema de hoje. Sim, manda os aviãozinhos aí, amores. E hoje é dia de falar de como a terapia pode ajudar a gente, né? Como isso e acontece? Assumir esse protagonismo da nossa própria vida. Vamos avisar para nossas preciosas que nós estamos por aqui. Vamos mandar os aviãozinhos e tudo mais. Bora! Ai, amores! Elas comemoraram. Instagram, ajuda nós aí. Avisa a gente que a gente tá ao vivo. Ajuda nós aí. Lu, conversa comigo aí pra mim ver como é que tá seu som pra mim aqui. Gi. Deu branco. Tá ok, hein? Conta de você, onde você mora, se apresenta para nossas preciosas que não te conhecem. Onde você tá agora? Qual é a sua cidade? Há quanto tempo você é terapeuta especialista? Primeiramente, né, meu nome é Luciana, também sou terapeuta integrativa, né, especialista no universo emocional feminino. Hoje eu moro em Serrana, São Paulo, um pouquinho distante, umas 6 horas de São Paulo, mas é um lugar que eu amo de paixão. Já faz 17 anos que eu moro aqui. E hoje eu tava fazendo igual vocês. Quantos anos eu sou terapeuta? E aí me veio a memória. Pandemia, né? Quem lembra da pandemia sabe. Então, eu estou dentro do meu 4º ano como terapeuta. Eu digo que dezembro é momentos de celebrar. Sim. Celebrações, né? Porque foi em dezembro que eu
em 2020, que eu tomei a decisão, não, eu vou começar a atender. E daí para cá é uma jornada linda, maravilhosa, com outras mulheres, conhecendo bastante mulheres, tanto aqui como fora do Brasil. E isso tem sido maravilhoso, porque o processo terapêutico, ele não tem, digamos assim, ele não é um processo que ele fica parado só num lugar. Né? Então, a gente pode expandir ele, hoje com online, eu trabalho totalmente online, a gente pode expandir ele, as pessoas podem fazer um processo terapêutico onde estiverem, o local, pode ser no local de trabalho, horário de almoço, inclusive eu atendo muitas pessoas em horário de almoço deles. Então, eu vejo assim que a terapia, o processo terapêutico, o autoconhecimento, ele não tem, digamos assim, um termo, né? Ele é algo que a gente pode expandir ele. E é por isso que nós estamos aqui unidas, nós estamos no mesmo propósito, para levar alegria para as pessoas entenderem da sua transformação, que a sua transformação ela começa de dentro para fora, né? E que elas têm um valor, e que a identidade delas não estão no que as pessoas falam ou pensam, e sim naquilo que elas nasceu para ser. Então, eu falo que o processo terapêutico, ele é algo assim, tem que viver para você saber. Não tem como você explicar. É algo assim que a primeira sessão você já começa a ver uma transformação. Na primeira sessão você já começa a cair as fichas. Quem eu sou? Nossa, onde que eu me perdi? Aonde eu quero chegar? Então eu já vivo nesse processo de atendendo, trabalhando com outras mulheres, não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil, já tem 4 anos nessa jornada. Que linda! Que maravilha! Que prazer, que honra. Que linda, Obrigada. minha amiga. É sobre isso, né, Gi? Sim. A gente fala muito aquilo que o processo começou primeiro em nós, né? Depois através de nós. Nós assumimos, né, o nosso protagonismo, né? E para a gente ajudar as outras mulheres, nós precisamos, né, mergulhar internamente, né? Nos curar emocionalmente, né? E a partir daí, a gente começa a conduzir outras mulheres nessa trajetória de cura. Me perdoem que tem 2 cachorros aqui. Estão ouvindo? Beli! Tem passarinho voando aqui, elas não conseguem se conter. Sim. A gente tem. Como eu estava dizendo, né, gente? Começa primeiro em nós, né, Gi? Começou primeiro em nós. Eu vou falar um pouquinho de mim, Lu, que tem pessoas que estão entrando nova aqui que não nos conhecem, não sabem a nossa história, né? Por que nós nos tornamos terapeuta? Como que a gente ajuda outras mulheres através do nosso trabalho? Que caminho é esse que a gente conduz, né? Então, a minha busca pela própria minha autocura emocional, né? Esse foi a primeira chave que virou. Eu me despertei que eu precisava de cura. Eu falei, não, do jeito que tá, eu venho de muitos medos, muitas inseguranças, muitas incertezas. Por mais que eu estudasse, por mais que eu orasse, por mais que eu buscasse a Deus, mas tinha algo que eu precisava, que sangrava dentro de mim. E foi através da terapia emocional que eu descobri que eu tinha feridas emocionais, né? Feridas do abandono, da rejeição. E por isso eu me sentia tão despreparada, né? Para assumir cargos profissionalmente, para poder me posicionar, né? Socialmente. Então eu perdi muitas oportunidades por conta do medo, né? O medo me paralisava muito. E foi através desse mergulho, desse encontro comigo mesma, né? Que eu resgatei, né? As minhas potencialidades. E eu me limpo a cada dia. Eu começo a falar com a Gi, né, Gi? A gente sempre fala isso nos nossos encontros, que o processo terapêutico, ele é um mergulho interno que você tá sempre ali mergulhando, né? Cada mergulho que você dá, você se encontra um pouquinho mais com você mesmo, né? Você vai se limpando a cada dia. Porque todo dia a gente tá se sujando, né? São informações, são bombardeios, né, Gi? Me conte aí, Você Gi, fica como tão foi bem de pra você? verde. Por que vocês não combinaram que eu tinha vindo de verde também? Gente, agora Vocês não me avisaram. Eu tinha colocado verde. Vocês estão lindas de verde, só faltou eu detonando. Conexão, né, Lu? Vocês tinham que ter me avisado, tá? Outro dia chegamos lá no coral também. Tava todo mundo de verde. Eu falei, gente, como é assim? Vocês não me avisam que é verde o dia de hoje? Vamos combinar, né? Uma cor da noite.
Mas é isso aí, a gente tá sintonizada com o coração dessas mulheres que estão aqui para nos ouvir. Bem-vindas vocês que já chegaram. Eu só consigo ver a Cássia e a nossa Carol que chegou aqui. Se outras pessoas não aparece para mim mais quem Não, minha chega, amiga, né? tem um pessoal aqui diferente. Sejam bem-vindos, gente. Sejam Ah, sim, bem-vindos, bem-vindos. bem-vindas. Não Deve ter consigo um ver. público da Lu Bem-vindos por por aqui com a aqui. gente, né? Ah, sim, sim. Sejam todos bem-vindos. Bom Tem a dia, Marta Marta, Marques. Marta Marques, sejam Bem-vinda. bem-vindas. Ah, comentem aí de onde vocês Michelle. são. Vocês são aí do lado da Lu? Conta pra gente, vocês que estão chegando aqui pela primeira vez, nos conhecendo. Então a gente vai se apresentar para vocês também, né? Eu sou O Gina da Luan também está por Oliveira. aqui. Sim. Lu é meu Bem-vindo. filho. Seja O bem-vindo. filhote. Prestigiando a mãe. Que maravilha. Eu Diga aí, minha também sou amiga, sobre você. terapeuta. Eu sou terapeuta também, entrei nesse universo de terapias em 2019, através da empresa Access Consciousness, que é meu xodó, é todas o que aprendi por lá, e entrei com barras de Access e depois fui fazendo outros cursos. Pandemia foi aquele ano que nos possibilitou fazer muita coisa online, e aí mergulhei nesse negócio, e é muito, muito bom, muito... É aquele encontro, como você mesmo falou, né? Esse mergulho em si, e aí a gente percebe que a nossa autocura é um canal também para levar outras mulheres por esse caminho que a gente percorreu, né? Então, por isso que a gente está aqui e hoje festejando a nossa 50ª live juntas, né? A Cícera já fez outras lives também, e eu também, mas essas a gente não contou. A gente está contando as que a gente está fazendo juntas e estamos muito felizes nesse mês de aniversário aí, que nós completaremos um ano aqui. E vamos manter isso, porque nós entendemos que a mensagem é maior que nós, e por isso a gente não se para com todas as dificuldades que esse Instagram nos impõe aqui, nós continuamos firme e forte. Gratidão a você, Marta. Marta de Bugre, de Minas Gerais. Que delícia. Linda, sejam bem-vindas. Completando aqui o que a Gi e a Cícera falou, nos meus atendimentos, né? Eu tenho muito isso. Não tem como eu levar uma pessoa ao autoconhecimento sendo que eu não vivi ele. Uhum. Não tem como eu aplicar uma ferramenta, uma técnica numa cliente se eu não vivenciei aquilo. Então, tanto quanto vocês, quanto a mim, primeiro também eu precisei dessa transformação. Eu costumo dizer que quando você é transformado, você transforma. Quando você é curada, você cura. Então, você dá aquilo que você tem, que é o amor. Se você tem amor, você transborda amor. E através dessa transformação, vocês, a gente não quis ficar só para nós. Nós decidimos ir mais além, ir mais longe a cada dia. Não significa que nós somos perfeitas, que a Luciana está curada de tudo. Não, é uma casquinha de cebola que vai tirando todos os dias. Tem dias que eu me deparo muito com a ferida da rejeição, do abandono, que minhas feridas sempre foram. E aí eu tenho que olhar, por que eu estou sentindo isso? Não, peraí, deixa eu acolher aqui a minha ferida, minhas dores. Por que eu estou sentindo tristeza? Como a Cícera falou, eu também já perdi muitas oportunidades. Por exemplo, 2 ou 3 vezes deixei de contar a minha história em um livro. E, tipo assim, hoje eu não tenho mais essa oportunidade. Hoje ninguém quer fazer do jeito que me fizeram a proposta. Por medo, por não me sentir segura, não me sentir capaz, porque eu não ouvi alguém dizer assim, Luciana, vai que eu tô com você. Porque era isso que eu queria ouvir. E através do autoconhecimento, da terapia emocional, transformando as feridas, curando as feridas, acolhimento, olhando para a minha identidade, foi aonde eu falei, não, eu sou a protagonista da minha história. Eu mereço, deixa eu cuidar, deixa eu olhar para aquilo. Então, o que eu quero também falar aqui para as mulheres que estão entrando, eu também não consigo ver os nomes, mas eu quero falar aqui para as pessoas que estão entrando, olhe para a sua história. Sentiu medo, raiva, tristeza, ansiedade? Se pergunte, por que eu estou sentindo isso? As emoções, ela sempre está ali comunicando algo que não está legal dentro de nós. Peraí, mas o medo ele tem que dar nome a ele. Medo do quê?
Por que eu estou sentindo tristeza? Será que eu me conectei com algo que acionou meus gatilhos? Será que eu preciso me acolher, parar, respirar, acolher minhas emoções nesse momento? Olhar o porquê que eu estou sentindo isso? Ou será que as pessoas estão vivendo no automático? Porque quando nós estamos no automático, nós não conseguimos perceber nada entre nós. E a gente sempre está culpando o outro, pessoas, lugares, mas a gente não quer se responsabilizar que nós somos protagonistas da nossa história. Se nós estivermos bem, nossa casa, nossos filhos, casamento, tudo vai ficar bem. Agora, quando não está bem dentro de nós, nada vai ficar bem. Nada fica tão bem. O nosso dia parece que não foi legal, mesmo que tenha sido, mas o problema não é o dia, ou pessoa, ou trabalho, somos nós. Então, eu sempre falo, acolher as suas emoções, olha a história com amor e carinho, parar, refletir e fazer perguntas. Por que eu estou sentindo isso? Será que eu preciso buscar um profissional? Será que eu estou precisando, igual a Cícera falou, eu orava, também aconteceu comigo, eu orava, eu estudava, eu lia livro, mas algo dentro de mim não estava completo. Eu ficava meses bem e meses com crise de ansiedade. Isso foram vários anos. Então, até que um dia eu tomei uma decisão. Tudo precisa ter decisão. Precisa ter ação, mas precisa ter decisão. E ali eu fui num consultório, onde eu encontrei minha psicóloga maravilhosa, eu busquei acolhimento e a transformação. E hoje eu estou aqui com vocês. Que linda! Que maravilha, ganhamos uma terapeuta maravilhosa. Tenho certeza, Lu, que seu trabalho aí está fazendo diferença imensa na vida de muitas mulheres, de todos aqueles que têm passado por você, né? Porque, como você disse, né? Pessoas curadas ajudam a curar outras pessoas, né? E pessoas feridas, elas acabam ferindo outras pessoas. E o que a gente vê, o reflexo da sociedade, são pessoas feridas ferindo outras pessoas, né? Todos os dias a gente vê uma notícia ruim, todos os dias a gente vê um caso diferente, né? E parece que vai se repetindo, se repetindo, se repetindo, e fica naquela bolha, né? Avassaladora, vai levando famílias, vai levando para a sociedade, vai tomando o mundo essa dimensão, né? Uma dúvida que as mulheres chegam para a terapia, ou porque elas deixam de fazer a terapia, é por falta de conhecimento, né? O conhecimento, ele nos liberta. E muitas pessoas têm ainda resistência, né, Lu? Né, Gi? Muitas. Como que essas mulheres chegam para você, Gi? Como que elas chegam para você, Lu? Depois você responde, né? A quebra de paradigmas, né? Puxa, eu tô sentindo isso, mas por quê? Eu vou atrás de uma resposta. Nem sempre você vai ter uma resposta ali fechada, mas o autoconhecimento, você estando nesse caminho, ele é revelador, né? Vai trazendo ali clareza. Porque ninguém muda ninguém, né? A gente não muda o filho, a gente não muda o marido, a gente não muda o chefe, a gente não muda os amigos, né? Eles continuam do jeito deles, por escolha deles, né? Agora, sobre nós podemos assumir o nosso protagonismo, assim, quem sou eu nessa história? Né? O que eu vim fazer neste mundo? Qual é o meu propósito maior? Muitas mulheres chegam para mim, gente do céu, quando a gente pergunta assim, né, Lu? Né, Gi? Mas você sabe quem é você? Quem é a fulana de verdade? Elas não sabem responder quem elas são. Elas trazem os títulos que elas carregam. Eu sou a mãe do fulaninho. Mulher, mas essa pergunta é profunda. Já te perguntei. Você faz assim na lata? Calma, coitado da pessoa. Perdido, você precisa se achar no caminho, não é? Eu vou sempre para a história da Alice, né? Ela tá lá e pergunta pro coelho, é pro coelho? Que personagem que é? Não lembro direito. Do País das Maravilhas. Porque essa mulher chega para nós, ela precisa saber para onde ela quer ir, né? Para onde eu vou te conduzir se você nem sabe quem é você nem para onde você quer ir? A terapeuta não vai fazer um milagre, né? Eu preciso saber quem é você. Então você precisa saber quem é você. E agora, para onde você quer ir? Me diga, para onde você quer chegar? E para a gente chegar nesse ponto, não é um estalar de dedo, né, meninas? É um trabalho árduo. Como a Gi falou, né, amiga? É profundo, é árduo. Porque às vezes ela chega perdida e ela não sabe responder isso. Sim. Nós vamos escavar a raiz dessa terra, que é a vida, resgatar essa história para ver onde essa mulher se perdeu. E aí que entra um trabalho, né?
da detetive, né? A terapeuta é aquela que vai lá com a lupinha. Vamos olhar Adoro, no Brasil. caçadora de raízes emocionais. A gente pega na mão Adoro, dessa mulher, né, Gi? E a gente faz o quê, né? amiga? Conte aí. O que que a gente faz com essa mulher quando Eu chega pra sou, nós? eu sou mais amorosinha, né? Eu gosto de ir pelas beiradas, com jeitinho mineiro de ser, mas eu não Tirando chego na bode, coitada em Jatal. Quem é você? Não, porque Vamos direto. eu trabalho com ela na construção dessa identidade que dela reconhecer, né? Reconhecer-se na sua identidade. Então a gente vai devagar, né? Vai ali mais jeitosa, porque realmente é uma pergunta filosófica, né? Uma pergunta profunda que tem mulher que a gente arranca lágrimas se a gente chegar a perguntar assim, porque ela cai uma bigorna na cabeça dela entender que, uau, eu não sei quem eu sou. Eu não sei quem é essa pessoa que habita esse corpo e onde eu quero chegar, não sei quase nada de mim. Então, quando a gente faz uma pergunta assim, a seco, né, dói demais. Então, geralmente as pessoas, as mulheres que chegam até aqui para conversar comigo e vamos fazer um processo terapêutico, elas estão com um nível de consciência um pouquinho mais elevado, assim, ela entende que ela precisa passar por um processo terapêutico, que tem coisas que estão, tipo, correntes segurando ela, e ela precisa se libertar. Então ela chega e fala, olha, eu sei, eu não entendo muito o que você faz, eu não entendo muito qual é esse tipo de terapia que você aplica, elas falam, né? Mas eu sinto, né? Já é uma mulher que tem um pouquinho de ligação com a sua intuição. Ela fala, eu sinto que você consegue me ajudar. Então, a partir dessa decisão, né, de eu quero cura emocional e eu sinto que você consegue me ajudar, a gente começa a trabalhar juntas, porque eu entro com os meus 100% e ela entra com 100% dela, sabe? E aí a gente começa a fazer um trabalho lindo, porque se não for esse conjunto, né, essa parceria, a gente não consegue levar ela ao melhor que ela pode extrair dela mesma nesse processo, né? Então, quando essa mulher chega, eu ainda não pego aquela mulher que não entende a importância do como a terapia conseguiria ajudar ela, sabe? Ainda não chega para mim essa mulher com um nível de consciência tão baixo. Inclusive, eu acredito que nós precisamos, né, você amiga, que nós estamos trabalhando juntas, Sim, afinar mais a nossa comunicação para chegar realmente nessa que clareza, né? necessita e não entende como, não entende por quê, né? Não entende como a gente poderia ajudá-la e o quanto ela necessita. Então, ainda temos que afinar essa comunicação para chegar nessa, ampliar mais o nível de consciência dessa que ainda não percebe, né? Ainda não entende como que a terapia pode ajudá-la. Porque quando a gente está com esse nível de consciência mais baixo, eu já tive nesse lugar e falando, não preciso de terapia, eu sou terapeutizada por mim mesma, pela fé, pela decisão, Eu não preciso enfim, disso. eu não preciso disso, eu sou alecrim dourado, que eu vim desse lugar. E aí, quando você começa a ter mais consciência, você fala, uau, quer dizer que todo mundo precisa fazer terapia? Quer dizer que tem uns negocinhos incrustados lá no fundinho, escondidinho, lá no fundo do baú, que eu não sabia. E quando a gente abre esse baú, às vezes parece a caixa de Pandora, né? Mas é necessário, porque enquanto a gente não quer abrir, a gente fica, tipo, escondendo sujeira debaixo do tapete. É, aquilo, não é que a gente não tá vendo, que aquilo não tá exercendo influência sobre nós. Está, só que é inconsciente. Então, quanto mais a gente trazer para consciência, mais a gente colocar luz sobre as coisas que nos aprisionam ali, e a gente nem tá visualizando essa prisão emocional, só que elas estão ali, entendeu? Então, eu faço uma campanha em relação à consciência. Quanto mais consciência nós podemos acessar, alcançar, né? Quanto mais autoconhecimento e quanto mais podemos saber de nós e saber o quanto
que é importante fazer esse mergulho e fazer essa limpeza emocional diária aqui, né? Como a gente costuma usar a analogia da comida, dos pratos, que a gente suja as panelas, suja os pratos todos os dias. E todos os dias gera resíduo. Então, todos os dias tem que ser limpo, né? Então, não dá para acreditar que, agora eu tô terapeutizada. Eu já passei 2 vezes, aliás, eu já passei 3 vezes pelo método TPM, já tô, ó, tinindo. Não, né, pessoal? Aí todos os dias nós estamos vivendo, a gente não morreu ainda, é aquela coisa, enquanto a gente está vivendo, está vivo, a gente está suscetível a todos os acontecimentos, então não tem como a gente zerar o jogo e falar, agora eu tô, ó. Viver é desafiador, né? Infelizmente não vai ser assim, todos os dias, por isso que a gente toma banho todo dia também, né? Porque todo dia suja. Né? É sobre isso. E para você, Lu, como as mulheres têm chegado aí para você? Em que nível que elas têm chegado para você? Para mim já chega diferente da Gi. Vocês estão me ouvindo? Sim, eu acho que a Gi deu um recadinho na conexão dela, mas eu te ouço, pode seguir. As mulheres chegam para mim já em nível diferente da Gi. Da Gi, as mulheres já chegam mais bonitinha, já vamos dizer assim. Para mim, elas já chegam falando que elas não sabem o que é terapia, elas nunca fizeram e elas querem, elas estão buscando a terapia porque elas não estão entendendo e elas ouviu falar que eu poderia ajudar elas ou que ela viu meu Instagram, viu minha rede social e ela queria entender. Às vezes eles perguntam, mas o que é terapia? Uhum. Eles às vezes eles não assumem para eles mesmos que eles fazem processo terapêutico. Sim, a nossa palestra, o nosso encontro é assim. Então, elas chegam falando que elas não sabem o que falar. Uhum. E eu falo, faço todo um acolhimento, eu falo, olha, pode ficar tranquila que nós temos muito o que falar. Uhum. Então, para mim, elas chegam nesse ponto que não sabem o que falar e não sabem o que é terapia. E aí eu explico tudo certinho ali para poder elas entender e eu também entender a história delas. Então, assim como elas chegam para mim sem entender, sem saber o que é terapia, um dia também eu estive nesse lugar de me perguntar o que eu vou falar na cadeira da psicóloga, da terapia, a terapeuta, do profissional lá. E assim como a Gi falou sobre a Cícera já ir direto, eu também vou direto. Eu sou muito profunda. Eu faço a pergunta direto, todo mundo, até nas palestras, todo mundo fica assim. Aí vão falando lá rótulos e eu vou. Quem é você? Quem é você? Ah, eu sou mãe. Não. Quando eu falo assim, se eu tirar tudo isso, vai ficar o quê? Quem é você? A maioria não tem o que responder. Por quê? Porque a gente não foi ensinado sobre isso na nossa infância. Nós fomos ensinados a amar ao próximo, a cuidar de todos e menos cuidar de nós mesmos. Se doar, Então, né, Lu? exatamente, eu costumo dizer que nós fomos ensinados a acolher outras pessoas. Mas também porque nossos passados, nossos pais, eles também não sabem, foram ensinados dessa forma. Só que agora a gente está aqui e pode fazer diferente. Com nossos filhos, nossas famílias, com todo mundo. E eu quero trazer aqui sobre mim, a primeira vez que eu ouvi, quem é você? Vi, mas a Cícera, eu chorei tanto, porque eu falei tudo, eu era mãe, não trabalhava, não sei o que, não sei o que. Ela bem assim comigo, por isso que eu sou direta. Quem é você, Luciana? Quem é a Luciana de Oliveira Assis? Quando ela disse assim, ela na terceira pergunta, quem é a Luciana de Oliveira Assis? Eu só chorava. Porque tudo que eu falei não era eu. Eu chorava, chorava, chorava. Aí ela disse, aqui começa o seu processo terapêutico. Aqui nós vamos trabalhar a sua identidade. Por isso que quando eu faço palestra, eu trabalho muito nos meus vídeos sobre você saber quem você é. A sua identidade. No processo terapêutico, eu trabalho muito sobre isso. Porque as mulheres não sabem quem elas são. E aí, conforme vai tirando ali as casquinhas de cebola, elas vão trazendo, elas não vão aceitando mais qualquer coisa, vão colocando limite, vão falando não, elas vão olhando para elas, e aquilo vai trazendo alegria. E ali começa a reconstruir a autoestima delas.
Uhum. Por que que eu tô falando Uhum. tudo isso? Porque muitas pessoas acham que a autoestima é isso aqui fora. Não, a autoestima é como você se estima, é como você se ama, é como que tá as suas emoções. Sim. Uhum. Eu não sei você, Cícera e Gi, quando vocês amam, pergunta para uma pessoa assim, como você está hoje? Uhum. Principalmente eu, que dou aquele bom dia para todo mundo. As pessoas já vão falando. Não sei o que, não sei o que. Por quê? Porque as pessoas, elas estão machucadas. Uhum. E não significa que tenha certo ou errado, não. Mas as pessoas, as mulheres, principalmente nós mulheres, eu estava lendo um devocional hoje, e é engraçado que foi tudo ao sentido do nosso bate-papo aqui. Sobre nós Sim. mulheres, que nós mulheres somos mães, dona de casa, empreendedoras, nós fazemos tudo, nós cuidamos de todos. E no final do dia nós estamos do quê? Cansadas. Uhum. E quem vai cuidar de nós? Se a gente não parar e refletir, fazer uma meditação, uma técnica de relaxamento, umas 10 respirações para acalmar o corpo, para acalmar a mente, para agradecer, fazer uma oração, fazer seu devocional, escrever como que foi o seu dia, acolher suas emoções. Então, eu trago sempre para as mulheres nos meus atendimentos. Você cuida de todo mundo. Quem cuida de você? Aí ali Uhum. também é uma virada de chave. Mas o que mais chega para mim é, eu não sei o que falar na terapia. Pra Gi já chega todo Uhum. mundo bonitinha. Não, mas a gente pergunta, meu amor. Essa parte de falar não sei o que falar é fácil, porque eu falo, fica tranquila que a gente conduz, porque a gente também não pode deixar a mulher falar à vontade, senão não dá tempo para aplicar a técnica. Se deixar ela Então, falar por conta, mais 2 horas só de falação. exatamente, mulher fala muito. Então, a maioria são dessa forma, não sabe o que falar e não sabe quem elas são. Elas falam os títulos dela. E ali Uhum. eu me vejo, porque um dia também eu já fui essa mulher. Sim. Então, quando você sabe O, quem. sabe o que chega para mim bastantão? Escapista. Ah, As fuga! escapistas. Aí o que elas fazem? Elas rodeiam. Você faz uma pergunta direta e ela vai longe, 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 longe. Aí você puxa de volta. Então, é isso que eu quero saber. E ela vai. Aí você puxa. Menina, divertido, viu? As escapistas são divertidas. Que se a gente não laçar, elas fogem. É um barato. Mas a gente conduzindo, é por isso que a gente precisa treinar essa condução da sessão, tá? Sim, A nossa sessão não é a pessoa chega e fala à vontade os 50 minutos, né, a tradicional das sessões por aí, e se ela não falar, a gente fica muda, uma olhando para a cara da outra. Não, não é assim. O método TPM, a gente pergunta, a gente faz uma investigação. Então, a gente conduz ali para saber, para extrair da mulher isso que vai nos ajudar a aprofundar mais na história dela e descobrir onde está a raiz emocional. Então, sim. com perguntas, a gente vai extraindo ali dessa mulher o que a gente precisa saber. Não é deixa muito solto, ela falar o que quiser à vontade, porque se a gente não conduzir, não dá tempo de aplicar a técnica, que é a estrela do método, né? Então a gente não Exatamente. pode deixar essa mulher falando à vontade, e quando é essa que floreia, que, gente, quando você vê, já passou 1 hora e essa mulher não respondeu o que você queria, Uhum. porque ela falou, foi longe, 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 porque a cabeça dela também é essa monte de caixinha que ela abre e depois não consegue fechar. Então, a gente tem que saber conduzir isso aí. Eu estou me especializando nessas mulheres da ferida da rejeição, que a gente chama das escapistas, porque é um dispositivo que o cérebro dela adaptou para ela sobreviver no ambiente dela. Então, Sim. esse mecanismo dela funcionar também faz parte de um desenvolvimento dela ali na primeira infância. Então, até isso são sinais para a gente captar e entender de qual ferida emocional ela veio, entendeu? Então, Uhum. que a gente, essa que recebe o título da escapista é aquela que vem da ferida da rejeição. Então, quando a gente já começa a entender, captar as coisas que ela fala, assim, e os sintomas, sinais ali da personalidade dela, mais da fuga, mais de evitar a dor a todo custo, né? Aquela que não quer fugir da dor a todo custo. Então, a gente traz também a consciência para ela de que isso é um mecanismo do cérebro dela
inconsciente e que a partir da consciência de, ops, eu funciono assim, se eu tiver chance de fugir, eu, ó. Então, eu conscientemente decido ficar, decido seguir e manter até o fim todo o processo e encarar a dor num momento pontual, né, que vai ser aquele momento da técnica onde a gente vai acessar aquele momento traumático, mas que ela pode confiar em mim, que eu vou tirar ela dali rapidamente, em segundos, e ela não precisa vivenciar aquela dor por muito tempo, né? Então ela só precisa ter coragem para pôr o pezinho assim na beirinha, sabe? Ela não precisa mergulhar. Então, a partir desses tratados de confiança, a gente vai conseguindo avançar e fazer um lindo processo. Isso que é importante, quando as mulheres se permitem e chegam com aquela vontade. Eu gosto de trabalhar com essa mulher que chega com vontade. Também. Você falou em um ponto muito forte de as escapistas, né? Quem nunca, né? Quem é terapeuta que nunca assumiu um caso desse, né? Mas eu gostaria de pegar esse gancho desses escapes aí, desse inconsciente, porque não é aquela, eu queria fazer, mas eu vou fugir. Tem aquelas pessoas que não têm a consciência de que elas precisam da terapia e como que a terapia vai me ajudar, né? Eu já contei aqui em outros casos, mas como aqui é um público novo, né? Eu vou contar aqui também. Um dia eu participei de uma live, brevemente estou resumindo, e eu distribuí vouchers de terapia, e um deles era eu doando meus vouchers de terapia, né? Para elas conhecerem o meu trabalho, era um encontro de mulheres, tinha outros profissionais também que também distribuíram voucher, cabeleireiro, esteticista, enfim. E eu fui entregar, e era o meu voucher, a moça nem sabia, ela nem sabia quem era. Eu falei, olha, parabéns, você acabou de ganhar um voucher terapêutico para você passar com uma terapeuta. Ah, você pode doar para outra pessoa. Eu não preciso de terapia. Pode doar. Imagina se eu preciso de terapia. Pode doar para outra pessoa. Se fosse da estética, até que eu queria. Aí eu falei, não, tá tudo bem. A gente vai ressortear ou trocar. Você pode trocar com alguém, né? Vamos refazer o sorteio. E aí eu entendi que ela não entendia. O nível que ela estava de consciência era muito baixo, né? Então é isso que você falou, né, amiga? As pessoas ainda desconhecem o que é o benefício da terapia? Em que a terapia emocional? Existem várias outras técnicas terapêuticas também, né? De que forma que esse profissional pode te ajudar? Às vezes porque ouviu mal, às vezes porque é por falta de conhecimento mesmo, não sei como que esse profissional trabalha. Ou por alguma experiência que ele já ouviu e que a pessoa não se saiu bem e falou assim, eu não preciso disso, isso é pra louco. Existe o estigma social, né? Eu não preciso porque se eu falar que estou fazendo terapia é um sinal de fraqueza. Né? Esse dito popular, né? É dito como fraco aquele que precisa de ajuda. Mas eu posso sofrer, sangrar com a minha ferida aqui, que tá tudo bem, porque eu sou forte, corajosa, empoderada. Será que é isso mesmo, né? Quando a gente fala do protagonismo, né, no cinema, nas artes, você vê que é aquela pessoa que está à frente, decidindo, tomando decisões, que ela está a par de tudo. Só que quando esse protagonismo é na minha vida, e eu não reconheço nem quem eu sou, nem o que eu preciso, nem o que eu gosto de fazer, né, para esse caminho. Então, eu gostaria de deixar claro aqui nesse encontro de hoje, né, como que a gente faz, né, para clarear a mente das pessoas no sentido de quem precisa fazer a terapia, minhas amigas. Digam aí para essas mulheres que estão aqui com a gente, para quem é a terapia emocional? Quem é essa pessoa que precisa de terapia emocional? Para quem é? Né? O que a terapia pode fazer na vida de vocês? E quem está aqui com a Já gente tem pode... 3 aqui na tela. Pode interagir. Vocês já fizeram terapia? Como foi a sua experiência? Conta aqui pra gente, né? Foi decepcionante? Não, Cícera, me ajudou. Não, Lu, nossa, me ajudou. Tem alguém aí dos nossos pacientes que poderia, né, dar um feedback ou que veio de outro profissional? Como que você chegou nesse lugar, né? A terapia te ajudou? Foi benefício? Ou foi uma má experiência? Porque às vezes a gente tá contando a experiência do outro, mas você nem experimentou daquilo, né? Então, a terapia é para todas as pessoas, né? Até enquanto vida você estiver, você vai precisar de terapia, como a gente falou no início, né? Nós estamos se sujando a cada dia.
bombardeio de informações, né? É um monte de coisa que pode atingir o nosso emocional, doenças físicas, né? Problemas de relacionamento, às vezes problemas sociais que a gente não consegue resolver, e com isso a gente se frustra, a gente se sente impotente. Isso vai atingindo camadas do nosso mental e até chega a adoecer o nosso corpo. Então, como a gente pode dizer que eu não preciso de terapia, né? Se todo tempo eu estou sendo bombardeado de sujeira. Então, gente, a terapia é para todas as pessoas, né? Você não precisa ter passado por um luto, por uma separação, porque às vezes é um caso de separação, perdeu o esposo, ou um divórcio, ou uma morte na família, e a pessoa vai e procura, né? Nesses casos é muito nítido que a pessoa quer e precisa, né? Mas tem casos que a pessoa não tomou consciência ainda. E de que ela precisa. Então, todas nós precisamos de terapia. Quanto mais, melhor, né? Porque eu preciso me limpando, tirando as casquinhas. É igual antibiótico, né? Nas primeiras doses, você matou as bactérias que estavam ali mais bobas, né? Você precisa continuar ali até que as mais, né, as vilãs, elas morram. E aí você é decretada que está curada, né? Que aquela bactéria foi extinguida do seu organismo. Então você precisa de terapia até o nível que você se sentir curada e olhar para a sua dor e falar assim, eu não tenho mais essa limitação. Esse medo, ele não faz mais sentido, ele não me domina mais, né? Agora eu consigo assumir a responsabilidade minhas decisões, sem transferir culpa para ninguém. Porque nós não somos aquilo que o outro fez com a gente, né? E a gente não tem responsabilidade com o que o outro faz com a gente. Mas é a nossa responsabilidade tomar uma decisão sobre aquilo que fizeram com a gente. Eu vou continuar nessa sangria ou eu vou procurar um caminho de cura, né? Porque às vezes a gente nem sabe o porquê que a gente está sentindo isso. Faz sentido para vocês, minhas amigas? Sônia, seja bem-vindas. Olha, uma querida aqui. Zilda, seja bem-vinda. Me contem aí. Para Faz quem é a muito sentido. terapia? Cícera, faz muito sentido, sim. A terapia, eu costumo dizer que a terapia é para todos. Assim como muitas pessoas têm a dúvida, quantas pessoas, eu falo dos meus atendimentos, da experiência que eu vivo, chegam Sim. para mim e falam assim, eu nunca imaginei que eu precisava de terapia. Para mim, meus funcionários precisavam de terapia, eu não. Eu não, é. É sempre assim. A Meu maioria dos marido meus precisa, clientes, eles falam isso. Eu marido não. precisa, né? Meu Então, marido precisa, minha filha precisa, eu não. Eu eu não. não. E também tem um porém. O que a Cícera falou foi o que eu falei ontem. Tem muitas. Ficou mudo pra mim. Fechou seu áudio. Lu, Viu? fala. Ah, eu Voltou. ouvi, agora eu ouvi. Voltou. Muitas pessoas ainda têm um preconceito ou não têm Sim, informação. Porque verdade. eu sou da Uhum, igreja, eu não posso fazer terapia. Eu estou uhum, falando de quando eu fazia terapia, o que eu ouvia. Então, estou falando de mim. Quem uhum, já se viu, a pessoa é da igreja, está fazendo terapia. Então, você não confia em Deus. E eu uhum. também tive esses conflitos que eu levava para terapia, né? Eu ficava Eu meio, eu também não tinha venho desse conhecimento. lugar. Isso, eu não tinha Uhum. conhecimento. Então, a terapia é para todos. E a melhor forma de você se conhecer, saber quem você é fazendo um processo de Uhum. autoconhecimento. Então, eu costumo dizer que a terapia é para todos. Por quê? Porque se você sabe quem você é porque você se conhece. Se você se Sim. conhece tão bem, você não vai mais aceitar qualquer coisa, você vai colocar limite, você vai dizer não, você vai olhar para você, saber o que você quer, o que você não aceita mais, os seus sonhos, os seus desejos. Quantas Uhum. mulheres vieram Uhum. para a terapia e queriam voltar a estudar e hoje estão estudando? Que lindo, Ai, né, Porque Lu? era um sonho que Poderoso. estava. Então, que assim, maravilha. o processo terapêutico, ele não é para o outro. Eu costumo brincar com eles na terapia que a terapia ali não é para vir falar comigo, é para eles virem falar com eles mesmos, só que de uma forma diferente. Eles vão ficar cara a Sim. cara no espelho com eles e conhecer. E, tipo assim, eu não sei vocês, mas quando eu vou falar aqui, como só tem nós, né? Quando eu fui para terapia, eu culpava todo mundo, principalmente o meu esposo. Eu não culpava, eu não era responsável por nada.
E Quem nunca? a minha terapeuta, ela era maravilhosa. Eu falo que ela era direta. Ela dizia pra mim, Luciana, aqui é você, não ele. Vamos falar de você. É desse jeito. Uhum, Então eu era o quê? Uma controladora, uma perfeccionista, queria tudo do meu jeito, falando muito alto, tudo tinha que ser do meu jeito, mas eu sempre levando a culpa do outro e não me responsabilizando por uhum, a minha pessoa, pelo meu protagonismo. E aí eu quero falar aqui, você tem responsabilidade, colocado responsabilidade das suas dores no outro ou em você mesmo? Ah, mas eu uhum, não tenho isso, mas ninguém me apoia. Não, você tem se apoiado, você sabe quem você é, porque se você sabe quem você é, você vai fazer aquilo que tem que ser feito. sim. É o poder da autorresponsabilidade. Luciana, e como fortalecer o nosso feminino, nosso resgate feminino? Eu costumo dizer que o nosso resgate feminino começa por nós, olhando para a nossa história, acolhendo as nossas dores, sabendo quem nós somos. Porque depois que você sabe quem você é, você consegue colocar limite e a sua vida começa a ser diferente. Uhum, O uhum, processo terapêutico te faz você ficar mais leve, faz você reconhecer os seus valores, faz você reconhecer quem você é de verdade. Porque às vezes foram tantas coisas, tantas dores desde a sua infância que você não sabe quem você é. Você não sabe seus dons, seus talentos. Assim como eu. uhum, Nunca imaginei que um dia ia ser terapeuta quando eu estava na minha dor. Mas uhum, Eu eu também precisei não, passar. menina. E uhum, a Gi falou uma coisa, eu também já passei. O método que nós trabalhamos é uma metodologia muito profunda. Nós vamos na raiz do uhum, problema. sim. Assim, eu já passei várias vezes. E não tá tudo ok, não. Tive que procurar Uhum, mais. Ah, mas uhum. eu fiz uma sessão, não resolveu nada. O que eu mais ouço é, eu fiz uma sessão, mas não virou nada. Aí eu trago todo um contexto da sua idade. Será que resolve em 40, 50 minutos? É, Aí eles têm que ter uma consciência. uhum, Então, meninas, sem consciência não tem transformação. Sem Sim, consciência não tem sucesso. E para você ter sucesso na sua vida, primeiro você tem que olhar para a sua história. sim, Aonde eu quero total. chegar? O que eu quero fazer? Como eu Uhum, devo me posicionar? Se as suas uhum, emoções não tiver ok, se você não tiver de bem com você mesmo, se você não sabe acolher suas emoções, você vai atrair pessoas uhum, com aqueles mesmo tipo de emoções. sim. uhum, Então, o processo terapêutico, a terapia emocional, não é para o outro, é para você mesmo. É olhar para a sua uhum, história. É você ser protagonista da sua história. Se tiver que perdoar, tiver que liberar, tiver que olhar para as feridas emocionais, olhar para os vícios emocionais, nós trabalhamos isso no uhum, processo terapêutico. A sua inteligência uhum, emocional como está? Às vezes você não tem uhum, ansiedade, depressão, estresse. Ah, eu não vou para terapia porque eu não tenho isso. Mas e a procrastinação? Sim. uhum, E o medo de tomar decisão? E o medo de deixar aquele trabalho para montar o seu próprio negócio? E o medo de andar uhum, de avião? E o medo de escrever sua história? E o medo de abrir um consultório? Quem que nunca teve medo de abrir um consultório? Medo de uhum. Quem nunca, dirigir, né? De quem nunca teve dirigir. medo? Exatamente. E isso a gente vai Uhum, enfrentando todos os dias. Então, a terapia, eu costumo dizer que é para tudo. O processo terapêutico, ele é para todos. uhum. Sem Então, para as dúvida. pessoas que estão aqui nos ouvindo, nós já estamos aqui quase uma hora, então eu Vamos vou acabar. numerar para vocês. Vocês que acreditam que, eu não preciso de terapia, vamos lá. Veja se você se identifica com essa situação. Bora lá. Você não sabe falar não. Todas as demandas das outras pessoas que chegam para você, você fala, "Putz, eu não podia, não quero fazer isso, mas o que sai da sua boca é, tá bom, eu E vai faço." lá no sofrimento. É um dos exemplos, né? Você não consegue Preciso de terapia. dar um não. Você não consegue colocar limites. As pessoas te acessam a qualquer horário, a qualquer momento. Meia-noite, Elas minha amiga, tá recebendo o direcionam, telefone. né? As pessoas não têm noção dos seus limites porque você não colocou. Então, ela se sente super à vontade de te ligar meia-noite. Olha, eu preciso, que nem nós, terapeuta.
eu preciso de atendimento, você pode me atender? Meia-noite. Então, é um sintoma, também mais um sintoma, né? Eu não consigo, como já falamos aqui, dirigir. Não consigo dirigir, eu não sei o que acontece, eu não sei que medo é esse, eu não sei que medo é esse de elevador, de escada rolante, que nem tinha minha mãe, de cachorro, são alguns exemplos, né? Eu tô vendo aqui a Lu escrevendo para a irmã, eu achei que era você, Lu, esse outro perfil. Tem o mesmo nome, sobrenome. E outro exemplo de que você precisa e não está sabendo que você precisa de terapia, né? Por exemplo, me ajudem aí, meninas. A Lu já falou da procrastinação, também essa coisa. Ah, lembrei que eu ia falar na hora que a Lu estava falando. Comida. Você recorre à comida para tapar o seu vazio emocional aqui na pança, que parece que está sempre vazia. Eu me identifico. Também, minha amiga, por compulsão por compras também. Tem gente que compra além do que ganha. 3 vezes Aquela o salário. pessoa que se divida até aqui, porque na hora que ela sai para comprar, aquilo preenche também um vazio que ela sente, que ela não sabe de onde está vindo aquele vazio. Mas quando ela compra, tem aquela a liberação de dopamina, de satisfação, só que quando volta para casa e vê o cartão, a fatura do cartão, o desespero bate. Compraria de novo, agora. Essa pessoa também precisa de terapia. Quem mais? São recursos. Né? Problemas de relacionamento, amiga, né? Às vezes a pessoa não consegue sair de uma briga, né? Briga no trabalho, briga em casa, briga com o vizinho, briga na igreja. E todo mundo, ela acha que tá julgando ela e ela tá sempre em um conflito. Ela não consegue sair dos conflitos, ela tá sempre envolvida em algum conflito. Essa pessoa precisa, né, gerenciar suas emoções para poder, né, saber o que é do outro e o que é dela. E essa pessoa que culpa todo mundo pelas suas circunstâncias. Ah, eu sou assim por causa da minha mãe, por causa do meu pai, por causa da criação que eu tive. Ah, eu só tô nessa situação por causa do meu marido, abençoado, do meu marido. Ah, eu só sofro assim por causa dos meus filhos, aqueles ingratos. Então, se você ainda tá nesse lugar de culpar os outros pelas suas circunstâncias, meu amor, terapia vai te ajudar muito, viu? E vai restabelecer suas relações, porque tá destruindo seus relacionamentos, você ser essa pessoa que tá sempre culpando o outro, tá sempre levantando essa rixa para tudo, e tá tirando a paz da sua casa, é a sua também, né? A sua paz pessoal. Então, amores, isso também é um sintoma de que você precisa fazer terapia, que ela vai muito te ajudar. E, puxando já a sardinha para o nosso lado, como nós já falamos aqui, não é só uma escuta ativa, e nem uma, como se diz, essa escuta ativa e essa análise que vem no final. Não, nosso método, ele trabalha com a neuroplasticidade. A gente coloca essa mulher para criar mesmo novas circuitarias neurais ali, para sair desse sintoma de piloto automático, que o seu cérebro foi programado para agir do jeito que você acha. O mais incrível é isso, quando você toma a percepção de que, putz, eu ajo assim por causa disso, dessa formação que eu tive ali na primeira infância, porque tudo que aconteceu com a gente, tudo que a gente viu, tudo que a gente associou, o nosso cérebro foi formando o seu modus operandi, né? Foi formando o seu jeito de agir diante de tudo. Então, o que a gente vive hoje é todo piloto automático. Quanto mais esperto a gente fica em relação a tirar do piloto automático e assumir o protagonismo, gente, assumir o guidão aí, o seu leme desse barco, isso que é assumir o protagonismo. É quando a gente sai do piloto automático e assume a direção. Aí a coisa fica linda. Tudo muda, justamente né, isso. Tudo muda, porque é uma coisa. É como o seu cérebro foi programado para funcionar. E outra coisa é você, a partir de hoje, eu decido como eu vou funcionar. Eu pego esse controle. Eu tiro o controle da mão dos outros, que influencia meu temperamento, que influencia meu dia, que estraga meu humor, que me irrita,
que nem aquele meme, né? Eu sou calma, os outros que me tiram do sério. Né? A gente coloca na mão do outro o controle sobre o seu humor. Então, quando a gente assume esse protagonismo, a gente pega esse leme aí desse navio, não fica mais um barco à deriva, sem rumo, sabe? É tipo, deixando o vento levar para onde quiser. Então, isso é lindo, é a coisa mais bonita que você pode fazer por você. E pelas suas relações, pelos próximos, o alto amor, e pelas próximas décadas que você tem de vida. Porque às vezes as pessoas querem desistir da vida justamente porque ela não tem esse protagonismo e sofre com essa sensação de sem direção, sem saber para onde ir. Então isso salva vidas quando a gente mostra para essa mulher que ela pode, que ela mais que pode, ela deve assumir esse protagonismo. Ela deve estar aqui, ó, firme nesse guidão aí e conduzir a sua vida. Amada, falei, pronto, falei. Gratidão, minhas amigas. Lindo, lindo demais, meninas, partilhar com vocês. Gratidão pela vida de cada uma de vocês. A minha amiga Gina, essa trajetória de 50 lives, meu Deus. E a nossa querida Lu aí, ajudando a gente a fechar aí esse juntos para as próximas 50, hein? Lu, gratidão pela sua vida. Deus abençoe. Obrigada. Sucesso nos seus atendimentos. Obrigada, Lu, como as pessoas fazem para te acessar aí? Se quiserem fazer terapia com você. E o meu suporte está caindo aqui. Passa aí seus contatos. O meu contato, ele tá na bio do meu Instagram. Na bio do meu Instagram, é só entrar lá. Lá tem o meu contato, já vai direto falar comigo. E eu mesmo que vou responder cada um que me procurar. Perfeito, minha amiga. Gratidão aí pela sua vida. Deus abençoe, Gi. A live vai ficar gravada. Você que acessou aqui, que esteve no ao vivo com a gente, ou você que vai assistir posteriormente, né? Comente, curta. Se fizer sentido, compartilhe com outra pessoa, né? E nos procure, né, Gi? Mais tarde nós estaremos na salinha de acolhimento também, né? Às 13h30, né? Gratuito, sem fronteiras, qualquer lugar aí do planeta que tiver internet na mão, você consegue nos acessar. É uma oportunidade, né? Então, é uma oportunidade. Se a informação está chegando até você e você não consegue estar, compartilha com alguém que precisa, né? Ajude a semear, né? Esses conhecimentos, porque é libertador, né? Começou em nós e não vai parar por aqui, né? A gente está enfrentando aí, né? Ultrapassando barreiras, fronteiras, para ajudar outras pessoas também se libertarem, né? Das prisões emocionais. Gratidão, minha amiga. Alguma palavra final aí, Lu, para fechar? Amiga, deixa eu falar aqui algo rapidinho. Eu quero agradecer aqui as minhas amigas que estão aqui, irmã, filho, que entrou aqui na live. Eu quero agradecer a cada um. Coração, o coração tá quentinho de gratidão. Quero agradecer a Gi, quero agradecer a Cícera. A Gi, quando eu conheci a Gi tá do mesmo jeitinho. A Gi é doce. Então, assim, eu quero falar para vocês, meninas, que hoje a terapia, o autoconhecimento, ele é sem fronteiras. Cada uma de nós aqui, não sei se a Gi mora na mesma cidade da Cícera. Mora. Mas nós podemos estar unidas online. Então, a gente pode levar esses bate-papo, as lives maravilhosas, para o mundo inteiro. Sim, e eu quero falar para vocês duas, rapidamente aqui. Vocês duas são duas mulheres lindas, corajosas, estão aí enfrentando algo que para mim era um terror, entrar no Instagram ao vivo. A Cícera... Dominou, né, Gi? Dominou, minha amiga. Ninguém percebeu. Se você não tivesse dito, ninguém tinha percebido que você estava nervosa. Gi, a Cícera não desistiu de mim. A Cícera nunca desistiu de mim. Então, eu quero agradecer a Cícera de coração. Eu já disse não para a Cícera muitas vezes. Muitas vezes. Tô contando nosso tempo tá acabando, mas eu tenho que contar um segredo. Gente, a Gi, eu canso de falar que a Gi me inspirou a estar aqui, né? Essa 50 live não foi só por mim. Eu precisei de uma amiga e a Gi é essa parceira aqui de trabalho, né? Tá aqui comigo. Mas, Gi, você não sabe dessa. Olha só. A Lu foi a primeira terapeuta que eu me inspirei a gravar vídeo. Tá vendo? Eu não aceitava desistir. Eu vi um vídeo dela de blusa rosa. E eu falei, meu Deus, essa terapeuta tá fazendo... E ela grava todo dia, nada, né? E a gente não. Eu chego aqui, não sei fazer live. Como assim, minha amiga? Você foi uma inspiração para minha vida. Então, nós, né?
nos acolhemos e uma inspira a outra. E esse Obrigada. lugar, né, de reconhecimento Exatamente, nos leva para um outro nível, né, de acolhimento, que mulheres não exatamente. são rivais, ou não deveriam ser, né, apesar que tem umas que são, né, Uhum, a gente tem que se uhum. acolher, né, e é nesse acolhimento que a gente consegue entregar esses conhecimentos na força, né, dessa união. Né? Então, eu sou muito grata a Uhum. Deus pela vida de vocês duas. Deus abençoe mais e mais, muito Ai, sucesso, minhas amigas. beleza. Que a gente alcance aí, ó, outros níveis, se Deus quiser. Sim, sim. Pelas próximas Gratidão. 50 lives, hein, amiga? Ó, mas 50. você veio aí o público da Luciana, todas as quintas-feiras nós fazemos essa sala virtual de acolhimento. No link da minha bio tem o link do grupo, onde a gente disponibiliza o link do encontro, né? Então, Perfeito. se você tiver interesse de participar dessa escutativa online e gratuita, entra lá no nosso grupo e também compartilha com outras pessoas, porque às vezes a gente só precisa de um lugar seguro para desabafar, sabe? De ser ouvida, sem julgamento, sem crítica. Então, quando a gente consegue colocar para fora, a gente consegue também pedir ajuda. Então, se você sentir que pode ajudar outra pessoa com essa mensagem, encaminhe então o link do Sim. grupo para que essa pessoa possa estar conosco nas quintas-feiras às 13h30, que é o horário que nós estamos fazendo atualmente. E também, se você gostou dessa live, pode estar encaminhando para outras pessoas e nos chamar também, se quiser estar participando com a gente, que a gente puder acolher vocês aí, nós estamos por aqui. Mesmo minha amiga, e sempre firmes e Amém. fortes. Esse mês de Gratidão. aniversário nós estamos muito animadas, né? Trabalho Amém. muito lindo de Muito vocês. feliz. Gratidão, viu? Gratidão Obrigada, mesmo. obrigada. Gratidão. Eu que agradeço por estar por aqui, ter aceitado o desafio, não ter corrido do desafio, a escapista, Não. mais Gratidão, uma gratidão, vez, e Deus Gratidão, ter gratidão. abençoe. superado. Porque, minha filha, eu entrava aqui também todas as quintas-feiras, ó, demorou pelo menos 30 lives para parar de passar mal antes de entrar ao vivo. Só nós sabemos, né, Isso gente? ninguém conta. Isso ninguém conta. É superação, Agora minha que ficou um gente. pouquinho mais fácil. É Beijo. isso aí. E cada Beijo. vez se superando. Gratidão. Beijo. Se Obrigada. cuidem. Tchau, tchau. Deus abençoe. Tchau, tchau. Cuidem-se bem. Amém. Até mais tarde. Até.